Caros amigos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita. Satisfação estar aqui para mais uma semana de estudos, de busca pelo conhecimento, de buscar nos afinizarmos aí com essas mensagens que trazem para nós tanta leveza na nossa interpretação da vida, que nos faz aí passar a sentir que cada vez que passa nós vamos acumulando menos problemas. Você parou para pensar nisso? Que vão passando os dias, vão passando as semanas e os meses, e conforme a gente vai se adiantando no entendimento da vida, nós vamos tendo uma impressão que, na verdade, não deixa de ser uma verdade, apesar de ser uma aparente impressão, mas é uma grande realidade. Nós passamos a não mais considerar como algo problemático aquilo que antes nos afligia, aquilo que nos trazia transtornos incontáveis. Com a melhora da nossa maneira de lidar com as adversidades, nós vamos sentindo que tudo fica mais claro e mais fácil de ser resolvido. Com a nossa experimentação, com a nossa experiência, com a nossa vivência, tudo fica muito mais leve. E antes, o que era alvo de grandes transtornos e tristezas, com essa aplicação da doutrina na nossa vida, na prática, tudo se transforma. Então eu desejo que nessa manhã, você, eu e a Estela aqui possamos nos transformar também. Nosso desejo aqui, assim como eu falo em nome da doutrina espírita aqui, em nome da Rede Amigo Espírita também, a proposta vai ser sempre levar melhoria no entendimento, melhoria na vida de todos os que quiserem fazer bom uso dessa mensagem. A doutrina espírita não se preocupa em ganhar adeptos, necessariamente. Você não precisa sair por aí se dizendo espírita. Você não vai receber uma carteirinha de espírita. Apesar de existir a Federação Espírita, mas não tem carteirinha. Se você aí é praticante de outra doutrina ou de outra religião, não tem problema. Você pode continuar indo lá na tua religião sem nenhum problema. Você pode continuar indo na igreja, no seu templo, enfim, onde você quiser ir, que você se sinta bem, pode continuar. Não tem problema nenhum. Se você estiver se melhorando dia a dia e quiser aproveitar aqui esse conteúdo, quiser estar conosco aqui nessa busca, nós vamos ficar felizes, independente que se você for frequentador de algum centro ou não. Então vem com a gente nessa busca de transformar problemas em soluções, transformar dificuldades em aprimoramento, transformar dores em força íntima. Vamos nessa, não? Bom dia da Estela para nós. Bom dia! Realmente, o evangelho é isso, é transformação. Então, que os bons espíritos amigos que já estão aí em nossas residências, junto conosco, estudando e nos instruindo, eles possam dar um jeitinho de sussurrar nos nossos ouvidos uma melhor maneira de aplicar o evangelho que a gente vai estudar. Porque essa transformação não é uma transformação para que comece a nascer asas em você aí, até seria bom dar uns rasantes por aí nessa. Olha, se nascesse cabelo em mim, eu tava feliz. Já tá bom, né? Tá ótimo. Mas tem muito anjo de careca, deve ter, né? Será? Nunca vi. Então a gente imagina que para que eu vou estudar o evangelho? Porque tem essa inocência de pensar assim, vou ser bom, isso é uma consequência. A gente começa a caminhar para o lado da bondade, sim. Mas o resultado é muito mais atrativo, é ser feliz. Então é para isso que é o evangelho. Se você está um tempo na doutrina e lá dentro começou a criar inimizades, começou a ficar difícil, porque aí começa a discutir dentro de casa porque está indo na doutrina, pode ser que você não entendeu que a chave é compreensão, é você ficar mais leve, é você ser mais sereno, parar de discutir, de revidar, e isso nos torna melhores, os nossos relacionamentos mais saudáveis, mais felizes. Então que Jesus abençoe todos nós para que a gente possa usar a mensagem no nosso dia a dia. E vamos começar então, mas antes, no nosso momento da oração com Estela Onishi. A Fernanda Seixas também, bom dia, minha amiga. Faz tempo que eu não vejo a Fernanda.
Um beijão pra Opa, Fernanda aí. e eu vi aqui a Dirce Dias não comentou, mas ela já entrou, então tem 3 famílias aqui, a irmã da minha mãe, a tia Dirce, o tio Pingo e a minha mãe também, que não comenta, mas tá aí. Tá assistindo. Mãezinha linda. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, benfeitores, instrutores, amigos que ficam perto de nós quando abrimos o Evangelho e nos interessamos pela palavra, ilumine a nossa mente, a mente de todos aqui presentes, para que a gente possa sair da teimosia de caminhar mais pesado, resistindo a ser o velho homem que ainda revida, rebate, guarda rancor, mágoa, intolerância. Ó Senhor, não preciso nem pedir perdão porque eu já sei que o Senhor não se magoa com as nossas falhas, mas eu posso continuar pedindo que sustente a nossa fé e a vontade de ser melhor. Mesmo que chegue aqueles obstáculos trazidos por pessoas até que a gente ama, que a gente possa vencer essas barreiras, iluminar o nosso coração e fazer aquilo que o Senhor falou para a gente fazer, que é brilhar a nossa luz. Que a nossa caminhada seja mais leve, Mestre Jesus. Essas enfermidades, esses problemas que estamos passando, que a gente possa seguir o conselho de Maria, nossa Mãe Santíssima, quando ela disse para Chico que tudo passa, que a gente possa compreender isso na raiz de nosso espírito, que realmente vai passar. Todas as tempestades, nascendo um novo dia, sempre. Um dia muito iluminado, trazendo esperança e paz para os nossos corações. Abençoado seja cada um dessa corrente, encarnado e desencarnado, e que assim seja. Então, vamos ler um livro aqui que eu trouxe faz tempo que eu não trago ele, eu gosto muito dele, que é o Coragem. Coragem, eu lembro de uma música do Raul Seixas, Coragem, Coragem. Coragem, de Chico Xavier, Espíritos Diversos, mas eu trouxe uma mensagem de Emmanuel. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida, e avancemos para diante, arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, e a ela tornamos amanhã com maiores dificuldades, para a necessária recapitulação. Gente, ou seja, a gente está muito revidando, rebatendo, brigando, sendo intolerante. O que pode acontecer é a gente ter que recapitular esse exercício, essa provinha diária. Então, que a gente possa aí pensar um pouquinho mais antes de agir impulsivamente, não é? Vamos ver o que o Evangelho traz para nós, então. Bom dia para o nosso querido Alê de Paula também, que chegou agora aqui. Alvise, grande Vise, grande divulgador da nossa doutrina, grande estudioso da doutrina espírita, grande divulgador, consequentemente também. Bom dia para o Renato Reis, para a Marilda Feitosa, para a Isabel Gomes, de São Paulo, Lausane Paulista. Bom dia para, vamos ver quem mais chegou aqui, a Suzane Esbrógio, a Angélica Campos, a Cláudia Schiden, de Viamão, Rio Grande do Sul. Bom dia. Só tem gente maravilhosa. E a Elaine Cunha dizendo que não é rocambole, é o bolo de rolo da Ná. É que para nós aqui é assim, né? Então a gente lembra o rocambole, mas não tem nada a ver. Eu via o Rossandro e a Janine lá de Campina Grande comer muito. Eu falava, esse não tem aqui em Rio Preto. Aí chegou, agora tem. É o bolo de rolo da Ná. E a Marilei Félix acabou de chegar também, dando um bom dia para nós aqui. Junto com a Áurea Maria de Menezes e a Sil Camargo. Ok? Vamos então para o nosso Evangelho número 79. Eu estou meio falhando aqui a voz aqui um pouco, vocês não reparem, não? A gente assume o leme. Pois é. Se você falhar, nós assumimos. Então a gente falha, a gente não desiste, não. Vamos ao Evangelho hoje, que é Dai a César o que é de César. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Em seu capítulo 11º, capítulo 11, nos itens 5, 6 e 7. Dai a César o que é de César. Vamos lá? Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe
seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 22, e Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade. Sem o que, a pergunta feita a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros, como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. E vamos ao comentário da Estela. O entendimento do Evangelho é para que a gente possa caminhar sem levantar muito essas bandeiras de indignação. E aí, quando nós nos deparamos com essa cilada que Jesus teve na época, você imagina, gente, quando fala aqui de imposto, o que nós pensamos do imposto? Falar, era o IPTU da época, não é? Eles arrancavam o pão que o cara estava comendo da mesa. Então, era claro que tinha uma injustiça. Porém, Jesus sabia que naquela época existia ali algumas leis, é como se fosse assim, eles passaram muito longe do que era justiça, mas era o que era a lei da época. Jesus já veio ciente disso. Claro que era injusto pagar, mas era o que tinha na época. Quantas coisas hoje a gente ainda não vê que é injusto, por mais que a Constituição brasileira é muito bonita, muitas coisas assim a gente não tem a usualidade da Constituição nem na nossa casa às vezes. Então a gente quer que tudo corresse bem. Mas faz quanto tempo que chegou a lei trabalhista? Faz quanto tempo que teve a abolição dos escravos? Imagina então na época de Jesus. Faz quanto tempo que parou os duelos, que existia inclusive muito na França, onde teve a nossa codificação na época, inclusive que a codificação saiu, ainda existiam os duelos que era assim, eu quero
duelar com você porque eu vou ganhar a sua esposa, os seus bens e tudo, os seus filhos e tudo mais. Isso não é um tremendo absurdo? Mas na época eles tinham, era pautado em lei. Na Grécia a gente jogava fora uma criança que nascia deficiente. Tinha uma vala que jogava deficientes e idosos. Isso não é repugnante para o nosso espírito hoje? Imagina o que tinha na época de Jesus. Porém, era o que era a lei. E o que Jesus veio trazer? A mensagem de renovação de um a um, peito a peito. Porque muitos que não gostavam de pagar imposto na época, se tivesse no lugar de um romano, cobrariam também. Então era muita hipocrisia lutar por algo que parecia injustiça, porque eu estava vivendo a injustiça, mas não estava interna ainda no coração de cada um. E o que Jesus fez? Não vou entrar nisso. Eu vou colocar o amor dentro do peito de cada um que já existia. A gente sabe que todo espírito tem a centelha de amor divina no coração. Mas não tinha a mensagem tão clara quanto a que Jesus veio trazer. Beleza, entendi. Era discrepante a coisa, então, na época de Jesus? Era, muito. Mas hoje, vamos caminhar até hoje para chegar nessa mensagem. Às vezes, nós vivemos em uma sociedade e resolvemos escolher aí um caminho religioso. No meu caso, eu vou na minha casa espírita. Vou em uma religião buscar religiosidade no meu coração, espiritualização. Aí, de repente, principalmente ali no Ailuz, o Ailuz é grande. Não dá para imaginar o quanto se gasta ali com energia elétrica e tudo mais, que o pessoal é palestra pública, é aberta ao público. Termina a palestra, tem chazinho. Você chega no ambiente, está tudo limpo. Você chega lá, tem bebedouro para um lado, bebedouro para o outro, tem banheiro, tem a energia ligada, tem o palestrante que quer usar o data show, tem lá. Isso tudo custa alguma coisa. E eu já vi pessoas saindo da casa espírita falando assim, eu não vou mais naquele luz, não. Ali você sentou ali, eles começam a te oferecer uma lasanha, tem sempre um pãozinho ali para comprar, tem os produtos do desenho que fala ali. É interessante pensar que o Ailuz vem de uma força divina e paga a energia elétrica, sim, mas a força divina conduz um homem, por exemplo, conduz o Sander a comprar um pão, que o pão gera uma verba para pagar a luz, porque o pagamento da CPFL aqui em Rio Preto é CPFL. O pagamento da SEMAI, que é nosso trabalho de água e esgoto aqui, né, o serviço de água e esgoto aqui em São José do Rio Preto. Isso tudo é dinheiro. Existem muitas pessoas que querem fazer o trabalho voluntário, por exemplo, de sábado, que acontece no Enluz, onde nós entregamos quase 300 cestas todo sábado, com pão e manteiga, com leite, com chocolate, e a pessoa não participa de nada da casa, mas ela quer ir lá pegar o mantimento e levar para o pessoal, para a comunidade carente. Que eu estou fazendo caridade. Aí quando eu ofereço para o cidadão, ajuda aí, vamos comprar uma lasanha. Quanto tá a lasanha? Quanto foi a última lasanha? 40, né? Não lembro. Eu acho que era R$40 a última lasanha. Tá muito caro. Tá muito caro. Não vou comprar. Não, mas você não vai almoçar no domingo? Compra uma lasanha para ajudar a gente. Eu vou almoçar, mas não. R$40. Mas vai lá entregar os mantimentos que o Ailuz consegue. Quando não consegue, eles compram. Para não deixar faltar para nenhuma família. Como que eu entrego uma família? Pô, nessa aqui, a última entrega nossa tinha açúcar, óleo, legumes. Um sacão de legumes e fruta, assim. E aí falta óleo para 15 famílias. Quanto tá o óleo? Vamos colocar um lugar que tiver em promoção, tá R$8,50. R$85 para 10 famílias faltou, o Ailuz banca. Porque não posso entregar para sua família. Então, a tua sacolinha vai, olha, a tua não vai. E aí, em que momento? Isso daí é dinheiro. E aí a gente começa a entrar no movimento de achar que existem lugares que pedem dinheiro. Não, mas tem, porque, olha, eu fui lá na igreja católica, eles pedem dízimo, e isso tá errado. Tá errado nos olhos de quem?
Se a pessoa que está lá dentro, ela tem a fé no coração dela, e ela acha que ela pode dar aquele tanto de dinheiro, e a igreja também funciona de uma maneira diferente, que a gente não tem ideia como é que é as finanças, porque tem que ir para um lugar, para outro, a formação de padres e tal. E aí, quem sou eu para julgar? Você está ali, você gostou de estar ali? Eles estão cobrando um valor, você acha muito injusto? Não pague, não está sendo obrigado. Mas vai da sua consciência. E essa consciência tem que ter muito bom senso usado para você discernir o que está acontecendo no mundo, para falar assim, ah, não vou mais. Aí eu fui lá outro dia na igreja evangélica, o pastor pediu para ajudar, para me abençoar. Teu coração foi tocado de dar? Dê. Ah, não, mas era bem o que Jesus falou mesmo, dai a César o que é de César. Tem um momento que a gente vai perceber que existe energia elétrica dentro de uma igreja. Existem contas a pagar. E eu nunca me envolvi com isso. Eu só quero me beneficiar da palavra, beneficiar do local. Quem vai, por exemplo, no AILU sabe o quanto temos de gastos e coisas com a evangelização infantil. Inclusive, a nossa administradora dirigente, a Carla, ela não gosta que a gente leva uma massinha. Ela fala, não, o AILUS, a evangelização é por conta da casa, tem que ser, e às vezes ela tá no vermelho, a gente tem dó, que ela quer fazer tudo, e tudo é dinheiro. Então, às vezes, vem uma pessoa ali que fala, não, fica me oferecendo pão para comprar, eu não quero comprar pão, não. Nossa, o pessoal é mercenário. Dai a César o que é de César. E na família também. Como é que funciona na família? Eu sou uma pessoa que eu dou afeto ali pro pessoal de casa, eu dou carinho, eu tô aprendendo no evangelho, eu sou uma pessoa paciente, mas eu não pago o arroz que eu como. É um encostado. E quando eu tô falando de encostado, não tô falando das crianças, né, gente? Não tô falando de adolescente, eu tô falando do marmanjo. Luciano, você conhece o marmanjo, Luciano? O marmanjo ou a marmanja? Ah, eu tô agindo conforme o evangelho. Eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa que eu dou afeto aqui em casa, mas também tem que dar dinheiro. E que de forma é essa dinheiro? Não, dinheiro. Ajudar na construção familiar que envolve tudo isso. Envolve paciência, sim, envolve afeto, sim, mas envolve também o prato de comida que você come. O sabão que vai lavar a sua roupa. A energia elétrica aqui em casa, as meninas não podem pagar nada. Mas o que elas podem fazer? Apagar as luzes, não é, Luciana? Fechar a torneira até pelo um bem comum e total, não é só pelo bem da conta aqui de casa. Pegar um alimento, comer até o fim, ou se não comer, guardar o restante na geladeira. É engraçado que a Lívia aprendeu desde pequenininha, minha filha de 6 anos, para quem não conhece. Quando começa desde bebezinho, comer metade da banana, deixar por aí dá mosquito, perde a banana, a gente ensinou a colocar na geladeira. Então, vocês não têm ideia hoje de tudo que tem dentro da geladeira. Começa a comer um pacote de bolacha, não tem jeito ali, não sabe mexer muito com a fita adesiva, vai lá, se abre a geladeira, tem um pacote de bolacha aí meio comido. Porque é a maneira que tem de entender que o dinheiro faz parte. E nesse o dinheiro faz parte, quando eu me envolvo, por exemplo, em um sistema de vou fazer caridade, você não tem dinheiro para dar, você vai fazer a caridade com o seu tempo, você vai fazer a caridade dentro, como disse São Paulo, que é a caridade mais difícil, que é a caridade moral, dentro da sua casa, sendo uma pessoa leve, uma pessoa menos encrenqueira na sociedade, menos irritada, menos reclamona, beleza. Mas se eu tenho um pouco, como eu vou fazer? Vamos nos envolver a algo maior ou começar algo grande e fazer. Ah, mas tem como ajudar pequenininho também. Como que é ajudar pequenininho? Poxa, fica guardando moeda nas suas carteiras, não. Deixa a moeda no carro aí. Ah, você vai ficar dando esmola. Quem que é contra esmola? Kardec não é contra esmola. Aqui em São José do Rio Preto tem muitas placas assim, ó. Não dê esmola, dê oportunidade. Eu entendo o estudo que foi feito aí. Se tá no estudo tá muito certo. Aumenta o índice de moradores de ruas.
de morador de rua. Aumenta, mas eu não posso dar oportunidade. E quando um dia, professor Rodrigues aqui de São José do Rio Preto, disse que estava com o Chico Xavier, e Chico deu dinheiro para uma pessoa que veio pedir, né, para ele. E aí o Rodrigues falou assim, mas Chico, você sabe que ele vai beber. Ele falou assim, o meu dever é dar alegria, o que ele vai fazer eu não sei. Olha que interessante, gente. Qual é o nosso dever? É proporcionar que o outro saia sempre da tua presença melhor do que ele chegou. Então, com isso, a gente entende que o dinheiro faz parte. Até da ajuda, sim, quando eu posso. E aí, você não quer se envolver em algo grande. Eu vou dar o exemplo do que aconteceu certa vez aqui em São José do Rio Preto. Uma amiga nos procurou, falou, como é que funciona o trabalho voluntário de vocês? Aí a gente apresentou. Hoje estamos com 3 frentes de trabalho que vão até o bairro com os próprios veículos, distribuem nos bairros, que dá um montante ali de famílias. E dentro da casa também tem os nossos assistidos, que chega a 80 cestas dentro da casa, do pessoal que vai buscar. Eu faço parte de um dos bairros que a gente vai levar. Aí a pessoa, legal, eu quero fazer isso daí junto com vocês. Então vamos. Ah, não, mas para ir você tem que fazer um curso no Eluz, que vai te capacitar. O que é capacitar? O curso tem uma duração de 23 aulas. Nossa, é muito tempo. Mas você estando na metade do caminho, você já pode ir. Porque você provou que você consegue estar ali na casa pelo menos 2 meses. Quanto tempo de experiência para alguém registrar sua carteira? Aqui em São José do Rio Preto, é uns 3 meses, né, Luciano? Vai falar, não, o cara trabalhou bem, sim, vou registrar a carteira. Tem um tempo de experiência. E aí o que acontece no Eluz? A gente propõe para a pessoa, faz um curso, ali tem a aula, por exemplo, do orgulho, onde a pessoa vai aprender que, poxa, alguém algum dia vai chamar minha atenção. Trabalho voluntário ou não, vai chamar a tua atenção. Se ele fez um curso do orgulho, para saber lidar com crítica, ver o tanto que ele é prepotente, arrogante, etc., ele vai chegar para o trabalho voluntário ou qualquer outra coisa na vida mais capacitado. Então, nós oferecemos esse curso. E aí a pessoa olhou para nós e disse assim, não, sabe o que é? Eu vou fazer por conta própria, porque é muito trabalho para poder ir lá ajudar vocês, tem que fazer um curso. Eu não vou, não. Então, vem na palestra, pelo menos. Não, eu só quero ir fazer o trabalho. Falou, mas nós, quando a gente vai fazer o trabalho voluntário, a gente não só dá o alimento, como a gente também tem ali a apresentação de 15, 20 minutinhos do evangelho, não é? Da palavra, nós fazemos uma prece, nós levamos uma poesia, beleza? Aí falou, não, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Olha o desastre. Essa pessoa encheu o carro. Foi essa pessoa e uma amiga, 2 pessoas, em um bairro muito carente, aqui em São José do Rio Preto, encheu o carro de mantimentos e roupas. A experiência foi, depois ela voltou para contar, que subiram em cima do carro dela, porque não houve uma organização, não houve uma fila, né, como ela pensou que ia ter. Ela simplesmente chegou e falou, gente, aqui tem roupa e mantimento. Subiram no capô do carro dela, rasgaram a roupa dela quando ela tentou destumultuar ali, existe a palavra destumultuar? Ela foi tentar destumultuar, puxaram. Apaziguar, né? Apaziguar a situação, fazer uma organização ali. E aí, ela saiu descabelada, saiu traumatizada e voltou para nós para contar. Ou seja, quando a gente se envolve em algo grande, pode ser que um dia as pessoas vão te pedir para, você não quer dar uma ajudinha aí? Por exemplo, eu estava dando exemplo da gente fazer a lasanha aqui na nossa casa, que parece que vai sair ou um estrogonofe ou uma feijoada agora para agosto. Já fica aberta as doações, hein, gente? É só me procurar. Para ambos os pratos. Nós, trabalhadores, a gente se envolve no processo de pedir ingredientes para o prato,
de colocar dinheiro no prato, às vezes, quando não está dando certo. Porque o AELUS, quem é o AELUS? Somos nós, é os frequentadores da casa. Para levantar um prato é muito dinheiro, para poder vender. Aí vendeu. Aí a gente compra também, para poder comer. Isso tudo para bater no peito e falar: eu vou lá ver os assistidos todo sábado e fazer trabalho voluntário. Tudo isso para a gente atender o outro, nós precisamos mover moeda. Então não julgue, não critique o lugar que você frequenta, se de repente eles têm uma biblioteca com livros como esse aqui, ó. Esse não tem preço. Geralmente o meu eu mantenho até a etiquetinha para ver quanto eu paguei. É tudo de sebo que eu e o Sander compra por aí. Às vezes está escrito R$ 5, 7, até R$ 10, o pessoal cobra num livro usado dentro de uma casa espírita. Isso é um absurdo, não é? Eles têm uma energia para pagar. Eles têm cadeiras. Você já foi em um centro espírita que tá tudo com as cadeirinhas novas ali? Eles compraram para você sentar. E aí a pessoa começa a frequentar um lugar, bastou vender um pão, um biscoito, e tem casa espírita que eu e o Sandro vai que vende cada coisa gostosa. Bastou vender uma coisa, pronto, virou comércio. Dá a César o que é de César. Olha esse lugar aqui. E você vai lá sentar e não quer dar R$ 1, nem comprar. Porque geralmente na casa a gente oferece algo para a pessoa levar. Não é só dar o dinheiro. Então nós podemos deixar um pouquinho de ser hipócritas, e para deixar de ser hipócrita, a gente tem que usar o bom senso. Tudo, tudo envolve dinheiro. Não sair dos lugares porque não estão cobrando nada, estão te oferecendo. Quer oportunidade de ajudar? E é isso aí, gente. Então, o evangelho hoje, para mim, veio, ó, para de julgar um pouco o lugar que você frequenta, as pessoas que lidam com dinheiro, que pode ser que você está vendo só a ponta do iceberg. Se envolve um pouquinho mais, que pode ser que você vira ali um administrador, um tesoureiro da casa, e você vai ver que é aqui, ó, é a luta para fechar a conta. E é isso aí, então. Pois bem. Ih, acho que a câmera deu uma desconectadinha aqui, vamos ver. Vamos restabelecer aqui o sinal. Só de mexer um pouquinho no notebook aqui já saiu fora. Vamos ver se volta aqui, gente. Voltou? Pronto. Vamos ver se vai agora. Tá sem som, o pessoal tá falando. Áudio, vamos ver, microfone padrão, pronto. Deu certo? Eu acho que agora voltou, né, gente? É assim mesmo, mexeu. A gente deu uma desencarnada. Mexeu um pouquinho aqui, a sensibilidade desses cabos é muito grande. Olha lá, voltou. Bom. Valeu, gente. Ainda bem que a gente é notificado aqui, ó. Perdeu a conexão com a câmera, perdeu a conexão com o microfone, e assim vai. Bom, gente, hoje, essa lição do Evangelho foi uma clara menção de Jesus, primeiro, para poder fazer uma grande distinção do mundo físico e do mundo espiritual. Com essa afirmativa, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César, traz para nós uma clara descrição de Jesus para poder dizer que sim, existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. Só aí já ficou assim, não há mais dúvidas. Se Jesus verdadeiramente é o enviado de Deus e traz uma informação como essa, e Jesus não mentia, Jesus não mentiu em nenhum momento, então Jesus estava nos dizendo que se nós estamos vivendo no mundo, nós temos que cumprir com as nossas obrigações no mundo, como cidadãos. Na época, desejavam colocá-lo numa enrascada com um objetivo primordial, de ou entregar ele, vamos dizer assim, entregar ele aos judeus, que se indignavam de ter que pagar impostos aos romanos. Então, se ele dissesse, não, tem que pagar imposto sim, tem que pagar, porque fazer o quê, né?
Aí o pessoal ia lá falar, ei, seus judeus, ó, tá falando mal de vocês, aí vocês estão achando ruim pagar imposto? Porque na era mosaica, na lei mosaica, Moisés tinha outros princípios de não pagamento de impostos, etc. Então, como os judeus seguem Moisés, queriam colocar ele numa enrascada contra os judeus, se ele desse essa resposta. Agora, se ele falar assim, não tem que pagar imposto coisa nenhuma, isso é coisa mundana aí, esse pessoal é folgado, fica cobrando imposto da gente aí, onde já se viu isso? Ah, então vamos entregar você para os romanos, que são os romanos que cobram impostos. E aí Jesus, com a sua sabedoria de um indivíduo que estava aqui presente durante a formação desse mundo, como consta no livro A Caminho da Luz, alguém que já com uma bagagem, não dá nem para a gente calcular, nós não fazemos ideia nem de 0,0000001% do que é Jesus, de quem é Jesus. Alguém com uma experiência intergaláctica, alguém que já viajou esse universo inteiro e que hoje é designado de Deus para poder cuidar de nós e nos orientar. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César, ele claramente demonstrou o seguinte, olha, se você vive numa sociedade, você tem que ser um bom cidadão. Porque para uma sociedade ser boa, você tem que ser alguém que colabora na construção dessa sociedade. E por mais que existam desarranjos, desigualdades, por mais que existam incompetências do poder público, por mais que alguns, e hoje em dia a gente sabe com mais clareza, porque tudo é muito mais facilmente descoberto, né? As falcatruas, vamos dizer assim, por mais que hajam, por exemplo, políticos desonestos que pegam o nosso dinheiro e usam para interesse próprio, nós temos o nosso dever de cidadãos de fazer a nossa parte. Isso falando na parte de impostos, né? Isso falando das questões, por exemplo, você acha que você paga um valor de uma conta de energia elétrica muito alto, aí você vai lá e fala, vou fazer um gato, então, aqui na minha conta, no meu postinho de energia. Que a energia passa direto, sem passar pelo relógio, aí pronto, eu vou pagar pouquinho. Então, a recomendação de Jesus é para que nós não façamos isso. Senão, nós entramos numa linha de enganar nós mesmos. Por mais que a tua companhia de energia elétrica aí não vá descobrir, talvez nunca, você fez um negócio muito bem feito, o problema é o que está na tua consciência. Você sabe que você está fazendo algo que não é correto, algo ilícito. Então você não está dando a César o que é de César. Ah, mas sabe o que é? Esse pessoal cobra demais da gente. Onde já se viu? Viu uma conta de sei lá tantos reais aqui na minha casa, é muito caro. E por trás disso tem aprendizados também espirituais, de resignação, por exemplo. Temos um aprendizado que nós podemos exercitar de ser mais econômico. Já que eu acho que a conta de energia é muito cara, então eu tenho que ser mais econômico. Eu tenho que buscar recursos para poder diminuir o consumo da minha casa. Agora, nada se justifica burlar essa lei. Se estão te cobrando e um valor ele é aceito pelas autoridades, você tem que pagar. Ah, mas eu não concordo em pagar R$ 800 por mês de energia. Eu falei, então troque suas lâmpadas aí. Apague todas as lâmpadas, como a Estela falou aqui, antes de sair. Tome banhos menos demorados. Ou então faça como nós aqui, nós colocamos, não sei se vocês viram aqui. Não passa roupa mais. Aqui nós colocamos painéis solares aqui em casa, já estamos 100% de energia limpa já, graças a Deus. Não sei se vocês viram, na hora que eu virei a câmera para filmar a Estela, tem uma caixa ali, parece uma caixa de fusível grande. Então assim, eu acho caro a energia, eu acho. Só que ao invés de eu fazer um gato aqui e comprometer a minha consciência, e se eu for descoberto comprometer o meu, né, meu perigo de tomar um processo aí, talvez, né, e ficar mal na fita, porque é o que acontece com quem é descoberto fazendo isso. Então eu busquei soluções. Eu vou buscar um jeito de dar menos a César, né? Eu dou ao César divino lá. Quem hoje me sustenta na energia aqui em casa é o sol, né? Graças a Deus. E aí, meus amigos, Jesus veio nos ensinar
a respeitar os valores da sociedade, por mais que ela tenha muitas falhas. Se você não concorda, por exemplo, no tanto de imposto que você paga, você tem que fazer igual a reflexão que a nossa cunhada, que a Viviane, fez do dia. Ela falou que ela estava muito brava de ter que pagar imposto de renda, porque cobrou lá um tanto dela. E a amiga dela veio e falou assim, para você parou para pensar que você está pagando imposto de renda porque você está ganhando mais? Você preferiria ganhar menos para não ter que pagar imposto de renda? Então, que bom que você está ganhando mais, você está pagando imposto de renda, aí você passou a ter um ordenado aí mais volumoso, né? Você está aí mais recebendo um reconhecimento maior do teu trabalho. Então nós temos que olhar por essa visão. Agora, tentar burlar as leis humanas é ser desonesto, é agir de uma maneira incompetente com a própria consciência. Roubar energia, fazer qualquer tipo de usurpação do poder público. E aí, quando se fala dar a Deus o que é de Deus, é a gente ser fiel aos nossos princípios morais. Ter consciência de que eu preciso ser fidedigno aos meus conceitos. Se eu, por exemplo, sei que é errado, usando o exemplo de novo de fazer um gato na energia aí, se eu sei que isso vai ferir a minha consciência, eu preciso então buscar outro tipo de recurso, que não fira a minha consciência, que não me torne um cidadão usurpador, um cidadão desonesto. A gente reclama muito dos políticos desonestos, mas essas pequenas desonestidades cotidianas nos fazem iguais a esses políticos desonestos. Obviamente que guardadas devidas proporções, né? Que o volume de dinheiro desviado pela classe política é infinitamente maior do que o nosso, né? Mas não deixa de ser um crime semelhante. Só muda a quantidade, mas o crime é igual. Como disse o Luciano Praciano agora há pouco aqui, nós temos que entender que se nós estamos vivendo em sociedade, nós temos que saber usar bem os recursos da sociedade e saber usar o dinheiro de uma forma equilibrada. Porque, vejam bem, como a Estela bem usou o exemplo aqui do centro espírita. O centro espírita não manda passe e vibração positiva para a rede de distribuição de energia para eles poderem Ia ser bom, hein? aliviar o valor Vou da fazer uma conta. vibração aqui. Não, ó, o pessoal aqui em Rio Preto aqui em São José do Preto é a Companhia Paulista de Força e Luz, é CPFL chama aqui. Como tem a Light no Rio de Janeiro, Eu abençoo como o Senhor, tem, CPFL. eu não sei se ainda é Eletropaulo lá em São Paulo, na capital, mas assim, cada região tem uma distribuidora de energia, né? Então não tem assim como a gente não pagar a conta de energia. E aí quando você vê uma instituição buscando conquistar um pouquinho de dinheiro ali, o que alguns que não estão dentro de uma instituição podem pensar é, tá vendo, esse pessoal aí tá pensando em dinheiro só e tal. Essa é uma crítica feita de uma maneira muito maligna, sabe? Por parte daqueles que não compreendem o contexto. Por parte daqueles que sequer um dia pisaram numa casa espírita para tentar descobrir quais são as despesas que tem lá. Então, vejam bem, se eu estou numa instituição que paga energia, que precisa contratar gente para poder fazer uma faxina, essas pessoas precisam de dinheiro. Não tem como eu pagar a faxineira lá do Ailuz, ou né, a Carla, nossa dirigente, pagar a faxineira mandando vibrações de afeto para ela. Não tem jeito. Então precisamos sim nos dedicar também à aquisição de valores. Você que trabalha aí, você precisa ter o seu ordenado. Você não vai conseguir ainda viver em um mundo onde existe o famoso escambo, né? Você troca favores e ninguém precisa pôr a mão em dinheiro. Tudo é lícito, né? Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar que estamos no mundo, nós temos a obrigação de, como cidadãos, de fazer a nossa parte. Por mais que nós achemos que é injusto. Eu também acho muita coisa injusta. Por exemplo, lá no Japão, né, o imposto é de 1%, né? Mas 5. Geral. No Japão você só paga um imposto só. Se eu estiver falando bobagem, que vocês me corrijam. Mas assim, lá você paga imposto de 5% sobre qualquer coisa. E só, acabou. Não paga mais nada. E funciona tudo brilhantemente lá. Por quê? Porque não tem corrupção, não tem desvio de verba,
tudo é destinado para o bem do povo mesmo. Aqui a gente paga, assim, dizem que a gente trabalha 3 a 4 meses por ano só para pagar imposto, né? Então, ou seja, está comprometido pelo menos 30% da nossa renda com impostos. É um valor excessivamente alto. Não é justo, eu também não concordo com isso. Porque é um volume de dinheiro muito grande que o governo arrecada e ele é muito pouco distribuído. Então, ou seja, a gente paga 30, 35% do que a gente produz, e se voltar uns 5% para nós, eu acho que é muito, né? O que nós vamos fazer? Nós temos que tentar trabalhar para poder mudar isso, através da nossa influência, do nosso conhecimento, fazendo boas escolhas na hora de votar, dando preferência a pessoas que pelo menos aparentam, né? Não, pelo menos não ser assim coadjuvante nem participante desse esquema de corrupção, né? Que tem desviado tanto dinheiro ao longo dos anos aí, né? Então, meus amigos, vamos nos recordar disso. Estamos no mundo, nós precisamos ser bons cidadãos para o mundo. Fazer a nossa parte. Não ser passivo, não ser acovardado. Mas também não transgredir a lei. Porque a lei, ela é imperfeita, a lei dos homens é imperfeita. Só que se nós estamos sendo regidos pelo chamado jugo dessas leis, é porque nós temos que cumprir essas determinações. E com isso, trabalhar um pouco mais a nossa resignação, a nossa paciência, desenvolver um pouco mais a nossa oportunidade de sermos honestos, mesmo diante daqueles que são desonestos conosco. E quanto às coisas de Deus, vamos, vamos nos determinar a sermos fiéis àquilo que a gente abraçou como meta mental, meta espiritual. Eu quero ser um bom cristão, não somente da boca para fora, não somente um frequentador de igrejas, sinagogas e casas espíritas. Eu quero ser um cristão dentro de mim, não permitindo que a minha consciência permaneça ferida diante de alguma questão que talvez ninguém saiba. Ninguém está sabendo que eu estou fazendo um desviozinho aqui, mas eu estou sabendo. Aqui, ó, é o maior condenador que nós temos, é a nossa consciência. Ah, vai vir um dia um anjo que vai me dizer que eu estava fazendo coisa errada. Vai nada, anjo não perde tempo com essas coisas, não. Os anjos deixam nós por nossa conta. Os anjos deixam que a nossa consciência fale mais alto. Até porque, se nós não tivermos consciência, não tem pecado, não tem erro. O indivíduo totalmente insano, ele comete, sim, erros e causam consequências. Mas não existe dolo, porque ele não tem consciência. Agora, quando nós temos a consciência já, aí é a hora que a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, se eu estou sendo desonesto com a minha esposa, por exemplo, se eu estou pulando a cerca, vamos dizer assim, talvez ela nunca vai descobrir. Eu sou muito audaz, né, sabe? Eu sou um cara muito esperto. Mas e a tua consciência, como é que fica? Você está dando a Deus o que é de Deus? Então vale o mesmo para a companhia de energia elétrica aí. Tá cometendo um crimezinho aí contra a rede de energia? Tá fazendo um gatinho aí, um gato, um miau aí roubando ponto de água para poder usar à vontade? A água aí na tua casa, vou pagar pouquinho agora, puxei um cano ali debaixo, escondido, debaixo da terra, ninguém vai descobrir nunca. Tá bom. Está sendo desonesto com César, está sendo desonesto com Deus. Vamos pensar nisso? Não é isso, Stella? Mais alguma coisa para dizer? E a Zaide falou para nós que é 10% agora no Japão. Não é 5, mais é 10? E a Fernanda disse que é a Enel agora. Não é? Em São Paulo, não é? Enel, ok. Eu sou dos anos 70, 80, já viu, né? Para mim tá tudo naquela época ainda. A Dirce colocou aqui, ó. Dirce Dias, minha tia. A honestidade moral começa em nós quando eu passar no mercado e o caixa devolver um troco com R$5 a mais. Você não pensar, o dono do mercado é rico, não vai sentir falta. É isso mesmo. O erro está em nós. Ontem eu fui na farmácia e eu ia comprar um creme para Lara que estava R$60. É um creme porque ela tem dermatite atópica. E quando foi passar no caixa era 100.
Aí eu falei, não vou levar, tá R$ 100, tá muito caro aqui. Aí a moça então separou e na hora de fechar a conta, ela colocou de novo na sacola sem cobrar. Aí a amiga dela falou assim, eita, ó, vai R$ 100 para sua conta. Eu falei assim que eu visse que o creme estivesse comigo, eu ia te devolver, moça. Ela falou assim, nossa, já pensou, né? R$ 100 a menos no pagamento, porque ela deixou um creme passar. Enfim, é da nossa consciência mesmo, né? Então a gente reclama muito de dinheiro, acha que as pessoas estão realmente nos cobrando além, mas existem coisas que é do mundo e, e a gente envolve religião, quando envolve dinheiro, como disse aqui a Carmen, tem muito julgamento, mas é só quem conhece todos os detalhes para saber que uma casa religiosa, quando tem tudo entregue para nós, assim, como o Oceano mesmo falou, né? A limpeza, a luz, o material de evangelização, tudo do jeitinho redondinho, pode ver que vai estar saindo de algum lugar. E não é das nuvens. Não cai um dinheirinho, né, Oceano? Então, que a gente tenha mais consciência e pelo menos não julgue, não precisa ajudar, mas não julga, não, né? Porque faz mal para você. O julgamento faz mal para casa. E a Tuti tá comendo a cadeira ali. Ai, minha cachorra é muito bonitinha, gente. Ela é atentada. Bom, vamos então para o nosso momento da oração. Para finalizar aqui a nossa manhã de terça-feira, nosso evangelho número 79. Deixando bem claro que a proposta que a doutrina espírita nos faz não é a de ser conivente com os erros humanos. Não é a de bater palma para a corrupção, para as injustiças cometidas pelos governantes. Não é o de bater palma, por exemplo, para instituições que cobram dinheiro dos seus fiéis e fazem mau uso dele. É apenas assim. Se você deseja então protestar e ser contra esse sistema, faça isso de maneira honesta. Faça de maneira equilibrada. Não entre em rota de colisão. Não guerreie. Não seja um guerreiro. Seja alguém que busca soluções de maneira pacífica e respeitosa. Como disse o texto, fazer pelo outro aquilo que você gostaria que ele te fizesse. Certo, gente? Vamos então para a nossa prece aqui. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos por mais uma manhã de altíssimos esclarecimentos que recebemos através da tua luz, transformada em palavras, transformada em textos, que nós aqui divulgamos, desejando sempre que sejam fiéis aos teus preceitos. Mestre, quero abençoar cada pessoa que nos acompanha, que nos dá a honra da sua companhia, da sua gentileza, da sua amizade e irmandade. Que cada um possa experimentar mais saúde física e espiritual, que possamos todos nós retirar do nosso horizonte, do nosso céu, as nuvens escuras da insatisfação, da ira, da tristeza, da indignação. Que possamos, mestre, nos programar para sermos bons cidadãos para o mundo, assim como nós desejamos que todos que convivam conosco, aliás, que convivem conosco, sejam também bons cidadãos, respeitosos, honestos e fiéis às tuas leis, às leis de Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, parafraseando o nosso querido Gandhi, nós desejamos muito ser a mudança que nós queremos ver no mundo e desejamos continuar tendo o mérito de receber o teu apoio, o teu auxílio, de receber a companhia inestimável desses benfeitores que o Senhor nos envia e que nos trazem grande satisfação pela intuição bondosa e gentil, que nos fazem ter a inspiração de fazer boas escolhas e optar pelos melhores caminhos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana. Desejamos que o Senhor permita que semana que vem estejamos aqui de novo, nosso Evangelho já de número 80, dando sequência a esse estudo que só nos traz vantagens espirituais, sem ser desonesto, sem sermos desonestos,
vantagens que nós adquirimos através da melhoria da nossa performance espiritual, sem jamais ferir qualquer pessoa que seja. Muito obrigado, Mestre. Obrigado, Deus nosso Pai, por mais uma semana. Na tua bênção, que assim seja.